A era Getúlio Vargas constitui um dos períodos mais decisivos e ambíguos da história do Brasil, marcando profundamente a formação do Estado moderno, das relações de trabalho e da própria ideia de nacionalidade. Entre 1930 e 1945, e novamente entre 1951 e 1954, Vargas ocupou o centro da política brasileira como líder de um projeto que combinava centralização do poder, modernização econômica e controle social, produzindo transformações estruturais que ainda repercutem no país contemporâneo. A ascensão de Vargas ao poder ocorreu em 1930, após a ruptura da chamada República Velha, dominada pelas oligarquias agrárias de São Paulo e Minas Gerais. A Revolução de 1930 representou menos uma revolução social e mais uma reorganização do poder político nacional, deslocando a hegemonia das elites cafeeiras e abrindo espaço para novos grupos urbanos, setores médios e segmentos emergentes da burguesia industrial. Vargas assumiu inicialmente como chefe de um governo provisório, suspendendo a Constituição de 1891 e dissolvendo o Congresso, o que indicava desde cedo sua disposição de reorganizar profundamente o sistema político brasileiro. Durante o governo provisório, 1930-1934, Vargas iniciou um processo de centralização administrativa, que enfraqueceu o poder dos estados e fortaleceu a autoridade federal. Criaram-se ministérios estratégicos, como o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, e foram estabelecidas as bases de uma legislação trabalhista inédita no país. Ao mesmo tempo, o governo buscou construir uma nova legitimidade política, apoiada na ideia de integração nacional e na valorização do trabalhador urbano como símbolo da modernidade brasileira. Com a Constituição de 1934, Vargas foi eleito presidente de forma indireta pela Assembleia Constituinte. Esse período foi marcado por intensa mobilização política e por disputas ideológicas entre forças conservadoras, liberais e movimentos de inspiração autoritária. O crescimento da polarização, somado ao contexto internacional de avanço dos regimes totalitários e à instabilidade interna, serviu de justificativa para o golpe de 1937, que instituiu o Estado Novo. O Estado Novo, 1937-1945, foi uma ditadura caracterizada pela concentração de poderes no executivo, pela censura à imprensa, pela repressão aos opositores e pela dissolução dos partidos políticos. Apesar de seu caráter autoritário, esse período consolidou importantes instrumentos de intervenção estatal na economia e ampliou o papel do governo na organização social. A criação da Consolidação das Leis do Trabalho, em 1943, representou um marco fundamental na regulamentação das relações entre capital e trabalho, estabelecendo direitos como salário mínimo, jornada limitada e férias remuneradas, ao mesmo tempo em que vinculava os sindicatos ao controle estatal. No plano econômico, o governo Vargas promoveu a industrialização como estratégia de afirmação nacional. A criação da Companhia Siderúrgica Nacional simbolizou o esforço de construção de uma base industrial pesada, considerada essencial para a autonomia econômica do país. O Estado passou a atuar como agente direto do desenvolvimento, inaugurando um modelo que combinava nacionalismo econômico, planejamento e intervenção governamental. A queda de Vargas em 1945 ocorreu em meio ao desgaste do regime autoritário e à pressão por redemocratização após o fim da Segunda Guerra Mundial. No entanto, sua influência política permaneceu intensa, o que se evidenciou em seu retorno ao poder pelo voto direto em 1950. Nesse segundo governo, 1951-1954, Vargas buscou aprofundar políticas nacionalistas, especialmente no setor energético, com a criação da Petrobras, símbolo da defesa da soberania sobre os recursos naturais brasileiros. Esse período final foi marcado por forte oposição das elites econômicas, de setores da imprensa e de parte das Forças Armadas, que acusavam o governo de promover instabilidade e radicalização política.
A crise atingiu seu ápice em 1954, culminando no suicídio de Vargas, episódio que produziu enorme comoção popular e consolidou sua imagem como líder identificado com as massas trabalhadoras. A era Vargas deixou como legado a construção de um Estado centralizado, a institucionalização de direitos trabalhistas, o impulso à industrialização e a redefinição das relações entre sociedade e poder político. Ao mesmo tempo, revelou os limites de um projeto que combinava modernização com autoritarismo, participação social com controle estatal e nacionalismo com disputas intensas entre diferentes grupos de interesse. Trata-se, portanto, de um período fundamental para compreender as contradições estruturais da formação política brasileira no século XX.